A Joey Drew Studios. A gente sabe que foi um estúdio ali da história de Band Dank Machine, Band The Dark Revival, que foi extremamente importante para a história do jogo. Mas, e também a gente sabe que o estúdio foi ali estabelecido em 1929, mas vocês já pararam para se perguntar por que o estúdio conseguiu se sustentar ali no ano que aconteceu a maior crise econômica da história? Gente, tem resposta pra isso. E a gente vai estar falando aqui com vocês, desenvolvendo tudo isso com vocês durante esse vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho pra gente fazer, então a gente espera que vocês adorem ele, tá? Eu sou MP, você tá assistindo ao Cantinho da Television e esse é um vídeo sobre a Joey Drew Studios. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, que vai ser comigo, eu vou estar falando com vocês sobre a história por trás da Joey Drew Studios. O que aconteceu, por que a Joey Drew Studios, como que foi o processo ali, desde a inspiração do Joey para criar a Joey Drew Studios, para começar a trabalhar com esse ramo da arte, desde isso até aquele momento clássico ali de 1948, que a Joey Drew Studios vai à falência completa nesse ponto, tá? A segunda parte, a gente vai estar falando sobre os desenhos animados. Não a gente, o Redex, meu amigo no caso, ele vai estar falando com vocês sobre os desenhos animados que eram produzidos pela Joey Drew Studios. Ali, desde os cartoons que a gente tem acesso a pôsteres, a história deles, o que acontece neles, o que isso pode indicar por trás da Joey Drew Studios, o que aconteceu durante o processo de criação deles. Ele também vai estar falando ali um pouquinho sobre as comics que a gente tem acesso dessa época da Joey Drew Studios, que foram ali futuramente recolhidas pelo Nathan Hart. A gente vai focar nisso mais futuramente, em algum momento desse guia de band que a gente vai fazer, que a gente vai estar falando sobre várias coisas, enfim. Eu sou a MP, você tá assistindo ao Cantinho da Television, pega essa sopa de bacon e venha com a gente ver essa história maluca. Antes da gente começar a falar sobre a Joey Drew Studios e dar um contexto ali, a gente precisa, dar um contexto sobre o que aconteceu antes da Joey Drew Studios ser fundada ali. A história, antes da Joey Drew Studios, começa ali quando o Joey era uma criança. Ele, desde aquela época, já estava desenvolvendo ali a filosofia da ilusão de viver, até quando ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Ele não tinha idade para ir para a Primeira Guerra Mundial, mas ele quis ir porque ele queria, então ele se forçou. Lá dentro, ele conhece um cara chamado Nathan Hart e também um tal de Walter Richmond. Quando a guerra acaba e o Joey vai para Nova York, ele acaba conhecendo um detetive que chega para ele e fala: "Cara, o Walter morreu. Acho que tu é o culpado." O Joey vai, explica para ele que: "Não, cara, eu não sou culpado, que isso?" E o cara acredita. Ele acredita na desculpa do Joey. E nisso, depois disso, o Joey, ele acaba convencendo esse detetive a participar da investigação que estava sendo feita para descobrir quem foi o assassino que matou o tal do Walter. Ele acaba vivendo uma investigação muito maluca, que foi muito louca essa investigação praticamente. Mas o que a gente interessa aqui pra história mesmo, envolvendo a Joey Drew Studios, é que ele ficou amigo ali da mãe do cara, a senhora Richmond. Ela é uma moça muito rica mesmo, muito rica, muito. E ele acaba ficando muito amigo dela. Ali quando passa o tempo, ele arruma emprego numa livraria. E nessa livraria, por coincidência, o Henry trabalhava nela. O Henry, sim, o Henry. E lá, nessa livraria, ele também conhece uma moça, uma tal de Abe, que chega lá aleatoriamente e fala assim pra ele: "Cara, eu quero um livro sobre arte."
Aí ele pensa que ela tá querendo um livro sobre como desenhar e ele vai atrás desse livro. Quando ele chega lá atrás do livro e entrega pra ela, ela fala o seguinte: não, eu não quero esse tipo de livro. Eu quero um livro que fala sobre a história da arte, não sobre como desenhar. E aí ele fica impressionado, porque ela era muito inteligente e ela manjava dos negócios, dos Paranauê, praticamente. A mulher manjava dos Paranauê. E nisso, ele vira amigo dela. Ela começa a mostrar pra ele o mundo da arte. E como o Joey ali tava envolvendo com a filosofia dele, que era a ilusão de viver ali desde a infância dele, e essa filosofia tinha muita envolvência com a arte, ele ficou impressionado, ele ficou encantado com esse mundo das artes, praticamente. E nisso tudo, ela acaba levando ele numa peça de teatro. Nessa peça de teatro, o Joey fica impressionado como o povo ali não sabia fazer as coisas direito. E ele fala: eu vou fazer minha própria peça de teatro. E é isso que ele faz. Ele passa 1, 2, 3 semanas escrevendo a peça de teatro, até que passa a hora dele poder se apresentar, para poder se apresentar pro povo sobre a peça de teatro. A peça em si se chamava O Anjo e o Diabo. Basicamente, o Joey era o diabo e a Abe era o anjo. A Abe sabia atuar? Não, mas ele obrigou ela a atuar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele queria. E nisso, passa um tempo ali e o Joey, ele percebe: eu quero começar a trabalhar com a arte. Eu gostei de fazer isso. E aí, a Abe, ela tem a ideia de levar ele em uma exposição de arte. Só que essa exposição de arte não era de qualquer pessoa. Essa exposição de arte era do Henry. E ele ficou inspiradíssimo com a exposição que ele viu. Ele falou o seguinte: eu quero criar desenhos animados. É aí, eu quero criar desenhos animados porque é a melhor forma de eu levar minha filosofia de vida pra população em geral. E aí é isso que ele faz. Ele pede pra Abe: cria um personagem baseado na nossa peça de teatro que a gente fez faz um tempo. E é isso. E o Joey pensou que a melhor ideia que ele poderia colocar pra como um personagem principal seria o diabinho. Um menininho que fosse muito travesso. Sim, o Bendy era pra ser um menino no começo. E aí a Abe tenta desenhar. Não deu certo. Porque ela desenhava e ficava um desenho muito realista. E ele não queria isso, ele queria um desenho mais cartunesco. E ela falou o seguinte: olha, eu não sei desenhar cartoon, mas eu sei quem conhece. Eu sei quem sabe. Quem era essa pessoa? O Harry. E aí ela vai, leva o Harry pro apartamento do Joey. Eles vão, criam o personagem do Bendy ali naquele domingo. Normal. E aí, o Joey, ele propõe pro Henry a partir desse ponto: você pode trabalhar pra mim. Você é bem-vindo na Joey Studios. Só que o Harry, ele recusa a oferta do Joey. Ele não queria ser funcionário. Ele queria ser sócio. Ele força o Joey a aceitar ele ser um sócio da Joey Studios. E nisso, o Joey acaba aceitando, já que ele que tinha o talento pra desenhar o personagem. Não tinha mais ninguém ali que ele sabia. Então, vai na fé. E aí, a gente começa a era da Joey Studios, em 1929, quando a Joey Studios é estabelecida finalmente com o lançamento do primeiro desenho animado do Bendy, Little Devil Darling, que lançava o personagem do Bendy. Ali, quando o estúdio é estabelecido em 1929, os primeiros momentos de trabalho que o Harry teve com o Joey não foram lá dos bons por enquanto, mas o Joey, ele era aquele cara que exigia muito do Harry, fazia o Harry fazer tudo pra ele e ele mesmo não fazia nada. Então ele basicamente mandava e o Harry obedecia. Ele mandava, o Harry obedecia, sem dar liberdade criativa nenhuma pro Harry. E nisso, ele, ali também, no começo ali, nessa época, foi criado o personagem do Boris. Por que o Boris foi criado? Porque o desenho do Bendy não tinha como você criar um desenho com um personagem só. Então eles precisavam ter um personagem secundário para poder desenvolver uma trama. E aí o personagem do Boris foi criado, tá? A Alice Angel viria só mais tarde. Enquanto isso tudo estava acontecendo ali no estúdio, ocorreu também a expansão da equipe da Joey Studios, porque só o Harry não estava dando conta de sustentar o estúdio inteiro sozinho, que foi ali também a contratação do Sammy Lawrence, do Jack Fane, porque o Joey percebeu que os desenhos animados de Bendy ficariam muito melhores com música. Também teve a contratação da Suzy Campbell, que foi a primeira dubladora da Alice Angel. E depois disso,
ali, em 1932, a gente tem a revolta do Henry contra o estúdio, porque ele já estava muito cansado. O Joe exigia demais dele, não dava liberdade criativa pra ele. Ele já fazia muito tempo que ele não via mais a sua esposa. Então, o que ele faz? Ele só sai do estúdio, dá as costas pro estúdio, vai embora. Ele e a esposa dele, a Linda no caso, só pra deixar claro, tá? O nome dela é Linda, ok? Eles vão pra Pasadena, na Califórnia, depois disso. E a gente não tem mais novidades sobre o que aconteceu com eles depois desse evento, tá? Se eles tiveram filhos, o que aconteceu com a vida do Henry, a gente não sabe. Não faz a mínima ideia. A gente só tem essa informação. Depois que ele saiu do estúdio, ele foi pra Califórnia, tá? Lembrando que a Joey Drew Studios fica em Nova York. Então ele mudou até de estado. Aí, depois que o Henry sai da Joey Drew Studios, a gente entra na era de decadência do estúdio. Quando o Henry sai do estúdio, acontece praticamente o seguinte. Como o Henry era a alma artística do estúdio, a fama do estúdio decaiu bastante quando ele sai. Porque não tem mais a alma das obras que eles estão criando ali, dos desenhos. Então, o estúdio começa a decair. E nisso, o Joey se vê desesperado e tenta fazer qualquer coisa pra tentar reerguer o estúdio. Ele recorre a um dos personagens que o Henry tinha criado há um tempo atrás, que ele já tinha pedido pro Henry estar criando novos personagens, inspirado naquela peça de teatro lá, desde lá de trás, pros desenhos de Bendy. E aí, ele adiciona a Alice Angel aos desenhos de Bendy. A Alice Angel, ela é uma personagem meio controversa, que ela foi ali criada pra poder puxar um público mais adulto. E justamente por conta desse fato, o público, alvo dos desenhos, detestou. Eles detestaram a personagem completamente. E aí, o Joey, ele acabou se vendo numa situação ali de tipo... Ai, ok... O estúdio tá começando a decair, realmente. O que eu vou fazer agora? Ele tem a ideia de contratar uma empresa externa para poder produzir brinquedos dos personagens dos desenhos, que no caso é a Havilland Toys. Ali em 1934, ele entra em um contrato com a Havilland Toys e eles começam a produzir os brinquedos dos personagens dos desenhos de Bendy. Ok? A Alice Angel não é muito vendida, como a gente pode ver no áudio que o Sean Flynn, que ele fala no capítulo 3, mas os outros personagens a gente não tem muita informação. Se o Bendy, se o Boris, eles foram muito bem no mercado. E ali mais ou menos em 1935, provavelmente aconteceu a única investida do Joey para tentar reerguer o estúdio de volta no sucesso que eles estavam tentando, alcançar. E foi provavelmente a única investida dele que funcionou de verdade, que foi a criação da Butcher Gang. A Butcher Gang, ela foi um ponto ali muito interessante para os desenhos de Bendy e que ajudou bastante o estúdio em questão econômica. Eles ajudaram muito por quê? Porque eles criaram um contraste dentro dos roteiros, dentro das tramas dos desenhos de Bendy. Eles criaram ali personagens que iam contra o protagonista. Isso criava uma trama pro desenho e deixava o público intrigado. Agradava o público. Isso acabou alavancando o estúdio novamente pra cima. E o estúdio permaneceu nesse estado aí até mais ou menos ali em 1940, quando o Joey tem a sua ideia ambiciosa que começa a destruição total. É aí onde começa a decadência total do estúdio, que é quando ele contrata o Bertram Piedmont para construir a Bendyland. O estúdio não tinha dinheiro para poder bancar um parque de diversões. Eles não tinham dinheiro para bancar uma construção gigante como a Bendyland que eles estavam tentando fazer. E nisso, o que acontece? O estúdio se afunda em dívidas, e aí começa toda essa confusão com o banco, e o banco perseguindo a Joey Drew Studios porque eles não pagavam as dívidas, e o Bertram pegando mais material, ficando devendo, e foi nisso. O estúdio só começou a afundar a partir desse ponto. E a situação melhora? Não. Piora. Ali em 1941, o Joey, ele decide dar a sua cartada final, praticamente. Ele entra em desespero total ali. Ele contrata uma outra empresa, que é bem polêmica, bem polêmica, a Gant Corporation, e é aí que começa a construção da máquina de tinta. Isso daí acabou praticamente com o estúdio inteiro. Destruiu o estúdio, porque eles já não tinham dinheiro
por causa dos gastos que eles estavam tendo com a Bandland, e agora eles começaram a gastar mais ainda com a máquina de tinta. Então, eles não têm praticamente nada. Eu não sei de onde que eles tiraram tanto dinheiro, mas eles tiraram de algum lugar, né? Só um pós-gravação aqui, gente, é que a gente sabe que a Joey Studios abandonou o projeto da Bandland ali enquanto estava nos meados da construção da máquina de tinta, porque o estúdio não estava aguentando bancar os dois projetos ao mesmo tempo. Então o Joey preferiu abandonar a Bandland para poder focar mais na máquina de tinta nessa época, ok? Aconteceu o maior, acho que, vamos colocar o maior evento que já aconteceu dentro de Band, que foi a emersão do Ink Demon. Só deixando claro, a gente vai ter que apontar aqui uns detalhes meio malucos, ok? Que o Ink Demon, ele é a versão que a gente encontra no Dark Revival. Ele emergiu como a versão que a gente conhece no Dark Revival, não como a gente vê ele no Ink Machine. A versão dele no Ink Machine é chamada de Ink Band, ok? Tem essa diferença aí entre ele. A gente tem motivo pelo qual o nome deles é diferente, e a gente vai abordar mais isso num vídeo futuro, falando sobre ele de forma específica. Mas vamos continuar. Ali depois da imersão do Ink Demon, o Joey falou assim, mas que isso? Mas o que é isso? Então, né, deu errado. Virou pra gente e falou assim, eu não quero essa coisa aqui, se livra dessa coisa, dá um jeito. Não sei o que vocês vão fazer, mas dá um jeito, se livra dessa coisa. Essa coisa não é o Band, se livra disso. Tá, a gente tentou fazer isso, realmente, eles tentaram. Mas aqui é o vídeo sobre a Joey Studios. E aí, o Joey, qual que é a ideia do Joey? Falaram pra ele, eu não sei quem falou, alguém da gente falou pra ele que a forma do Ink Demon deu errada e que saiu diferente do Band, de uma forma tão distorcida do Band, que o motivo disso era porque ele não tinha uma alma e que precisaria de uma alma pra criar uma criatura de tinta física que copiasse um personagem de desenho animado de forma perfeita. O que aconteceu depois disso? O Joey começou um plano maluco de buscar pessoas que tinham uma personalidade próxima aos personagens. Aí nisso ele vai até a Suzy Campbell, transforma ela na Alice Angel, só que isso dá errado. Ela não foi de primeira, foi até de segunda e até hoje não deu certo. Ela ainda é um pouco distorcida, não funcionou. Aí teve o Buddy, que no caso é o Daniel Lewick, que ele foi transformado em Boris. Também teve o caso ali dos personagens que era pra ser a Butcher Gang, só que deu errado, porque eles ficaram muito tempo ali numa situação meio não muito boa, no caso. Então, aí acabou perdendo o tempo para poder transformar eles na Butcher Gang. Mas eles foram contratados com o intuito de transformar eles na Butcher Gang. Então o Joey, a partir do ano de 46, ele começa até a contratar pessoas novas com o intuito de enganar elas e transformar elas num personagem de desenho animado. Ou melhor, um personagem de tinta. O Joey é maluco da cabeça. Ele já tava ficando louco, piradinho. E ali, mais ou menos, em 1948, acabou tudo. Foi tudo por água abaixo. Justiça veio atrás do Joey, porque muitas pessoas tinham desaparecido dentro do estúdio. Como, por exemplo, Sammy Lawrence. Ele tinha desaparecido dentro do estúdio. Foram procurar o que tinha acontecido com ele. A polícia foi investigar. Aí, o que aconteceu? Cadê polícia? Cadê polícia? Não tem. Sumiu. Polícia sumiu. O Joey, provavelmente, ele mandou um certo alguém ali dar um fim nesse povo, no caso. Mas ok, a gente vai focar nisso em outro vídeo. E também ali, eles também começaram a ter muita dívida acumulada, como eu já falei, por causa da Bandland e por causa da máquina de tinta, principalmente, porque era muita coisa pro estúdio bancar, e o estúdio não tava nas suas melhores fases. Eles não ganhavam dinheiro, eles estavam gastando mais do que eles ganhavam, então não tinha como sustentar o estúdio. O que aconteceu? Faliu completamente, foi pro buraco, acabou. Fim da Joey Studios. Esse foi o final da história. É triste. E
vocês acabaram de ver a história completa da Joy Studios, desde lá a ideia do Joey de começar a trabalhar com arte, até ali o momento que ele contrata a Agent Corporation e começa a queda, a decadência da Joy Studios, que vocês já conhecem bem, até o momento que a Joy Studios fale, ok? Só pra deixar bem claro, caso vocês estejam questionando sobre e o mundo de tinta, e o ciclo do Henry, e o Ink Demon. Calma, gente, eles vão entrar em um outro vídeo que a gente vai fazer mais pra frente, falando da história de Band Dank Machine, que a gente vai falar do ciclo do Henry, ok? É isso. Agora, eu vou passar a mão, eu vou passar a fala pro meu amigo Redex, e ele vai falar com vocês sobre os desenhos animados que foram produzidos pela Joy Studios. Desde lá, o Benji, o Boris, a Alice, até mesmo como foi o processo de criação desses desenhos, o que isso quer dizer para Joy Studios. A gente vai estar falando com vocês aqui principalmente sobre os desenhos principais. E é isso, gente. Fiquem com o Redex. Oi gente, eu sou o Redex e eu tô aqui para explicar um pouco sobre a parte dos desenhos da Joy Studios, por assim dizer. Então, vamos lá para ver o que tá esperando por nós. O primeiro desenho que a gente tem na nossa lista é o Little Devil Darling, que foi o primeiro que estreou o nosso amiguinho de tinta chamado Benji. E porém a gente não tem muita informação para dar, mas a gente sabe que ele foi lançado lá para 1929, pode-se dizer. E também, no mesmo ano, depois da estreia de Benji, lançou o Ship Songs, que foi estreado o Boris o Lobo, em que ele é o segundo personagem da lista dos personagens principais. Aí tem mais um que a gente vai apresentar depois. E também o Mitli adora botar as referências dele dentro dos cartazes do Ship Songs. Então, se procurar em cada capítulo, ele vai estar lá. E também, lançado em outubro do mesmo ano, a gente tem um desenho chamado Tombstone Picnic, que junta o Benji e o Boris nas suas primeiras palhaçadas e brincadeiras, mas que no final deixa me intrigado por conta de uma sombra que aparece no final. E quem é essa sombra? É óbvio que era o Henry. Mas por que isso aconteceu? Então, pelo que a gente pesquisou, a sombra que o Benji viu foi o Henry entrando no seu mundo, e que também foi a primeira dica para o final do capítulo 5, quando foi revelado que Henry não estava no mundo real. E também ele estava se revoltando com a Joy Studios e decidiu fazer isso para poder descontar a raiva na empresa. Detetive Demon, lançado em 29 a 32, é um dos desenhos bem famosos na comunidade, e que o motivo disso é porque só mostra o Benji dançando Lula no Havaí, ou seja, bem normal essa parte. Bom, e temos umas duas comics aqui também, mas que também uma parte foi o Mickey Desenho, que é o One Cloud Nine e Sent From Above, que foram lançados em janeiro e fevereiro de 1933, e que também lançou uma personagem nova, que foi chamada de Alice Angel, criada pelo Henry para formar o trio principal do desenho, e também tentar reviver a empresa junto com a alma do Henry naquele lugar. Ou seja, não deu certo muito bem não, mas tentaram, né? Em 1935 foi estreado a Butch Genk, com a apresentação de 3 novos antagonistas, que já foi chamado Charlie, Barley e Edgar, e que ainda em 35 foi uma única investida bem sucedida para a Joy Studios. Chips and Cities, lançado em 36, conta com a primeira dublagem do desenho, sendo a Alice dublada pela Suzy Campbell. Então a gente chega numa parte das comics, que Super Boris, lançado em meados de 30, que a gente não tem uma data específica para isso, conta com uma história de como o Boris, após comer uma sopa de bacon, se torna um super-herói e luta contra alguns inimigos. Mas no final descobrimos que era só um anúncio para a sopa de bacon, ou seja, super normal isso aí.
Alice the Aviator, ou a Aviadora, lançada em 40, conta com a história da Alice pilotando um avião para lutar na guerra. Isso foi um dos indícios que a George Studios fez propagandas apoiando os Estados Unidos contra o nazismo. E era bem comum que esses desenhos dessa época fizessem uma referência à Segunda Guerra, como o Mickey e o Looney Tunes e os outros. E por último, a Construction Corruption, lançada em 41, conta com a história de Charlie tentando construir uma estrutura que estava sendo construída pela Gent, e Bendy atacanando o bicho, e também foi um dos indícios que a George Studios estava fazendo um anúncio para essa empresa. Ok, então a gente chegou na parte do Bendy em Nightmare Run, que também conta com alguns vilões assim dos desenhos do Bendy normal. Gasket foi um dos vilões dos desenhos de Bendy e que foi um personagem criado por um suposto trauma de uma funcionária chamada Riley Wells, e que indica que os outros vilões, como Chester, Dewey e Canoodle, também vieram de traumas que outros funcionários também tiveram. O Dewey foi um dos traumas criados por um dos funcionários pela quantidade desnecessária da tinta pelo local. Canoodle foi outro trauma que um dos funcionários obteve. A causa disso vai ser um mistério, mas que foi comentado pela Alice no Ink Machine e Dark Revival. Ou seja, ela falou pro Henry, dizendo que desculpa, mas foi só isso que a gente teve. Ou seja, que a sopa não era muito boa, e que no Dark Revival falou pra Audrey que se bebesse demais ia dar uma merda. Ou seja, é isso mesmo. E o Chester, que foi outro trauma, a gente também não sabe bem o motivo dessa parte. A gente tentou pesquisar bastante sobre o Chester, mas meio que a gente não conseguiu tanta informação assim sobre ele, e foi só isso. Obrigado. E esse é o vídeo que vocês viram, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho pra gente fazer isso daqui. E a gente tá aqui na finalização, porque quando a gente tava editando o vídeo, a gente percebeu que a gente não falou algumas coisinhas ali bem específicas. E a gente vai estar falando essas coisinhas aqui pra vocês. A primeira coisinha que a gente precisa falar pra vocês é que ali, nos desenhos animados de Bendy e dentro do mundo de tinta, tem pessoas que acreditam que o Bendy e a Alice têm alguma coisa com eles ali. Só que não, gente, não existe absolutamente nada de romance entre os dois, ok? Por favor. Isso daí, a gente tem a prova disso por causa que o Mitri, ele já respondeu essa pergunta em um vídeo dele, e a resposta que ele deu não foi nenhuma resposta, mas foi uma reação. A reação que o Mitri deu, acho que deixou bem claro o que acontece ali dentro. E também, outra coisa que a gente queria falar aqui com vocês é sobre como a George Studios acabou conseguindo dinheiro para conseguir, né, criar, né, não comprar aquele prédio do estúdio naquela época. E a gente tá aqui para responder essa pergunta rapidinho aqui para vocês, porque a gente disse na introdução do vídeo que a George Studios conseguiu se sustentar ali em 1929, mas como eles conseguiram fazer isso, é por conta que o Henry, ele era a alma do estúdio, obviamente, mas como o Joey conseguiu dinheiro para poder comprar o prédio, foi porque o Nathan Hart e aquela moça, a mãe do Walter, muito rica aquela moça, ajudaram ele a construir, a comprar o prédio, ok? E ali que começou a George Studios. É daí que vem o prédio que ele conseguiu comprar. Ali também a gente quer falar mais uma coisinha, que durante o vídeo a gente usa os livros de Bendy como uma fonte de respostas. Só que esses livros já foram comprovados pelo Mitli que eles não são canônicos. Só que não é basicamente isso que ele quis dizer, gente. Os livros, eles são sim canônicos, mas o que o Mitli quis dizer é que você não precisa ler os livros para poder entender a história de Bendy. É basicamente isso, você só lê os livros se quiser alguma curiosidade a mais ali, como por exemplo a história do Buddy ou o que aconteceu antes da George Studios. É basicamente isso que os livros passam ali. É basicamente, os livros e os jogos se completam, ok? Eles são canônicos, mas você não depende de um para entender o outro. É isso. Chegou aqui ao final. Muito obrigado por ter assistido. E a gente vai continuar trazendo mais vídeos depois dessa. E vamos lá, continuando. Essa saga aqui é gigante. Pior que Gravity Falls não pode ficar, né? Gente, Gravity Falls é complicado, né? Quanto código, quanta coisa, mas a gente vai trazer vídeos de Gravity Falls também mais pra frente e vai ser muito legal.
E sejam bem-vindos ao nosso guia de Band. E vocês só estão no começo, porque a gente vai trazer vídeos sobre como foi a construção do mundo de tinta, sobre a Genji, sobre todos os personagens que vocês conhecem dentro da franquia de Band, sobre os que vocês conhecem e sobre o que vocês não conhecem. Até da Abby a gente vai trazer aqui, porque a Abby, ela é uma personagem muito importante pra saga de Band. E ela não é bem conhecida dentro do fandom brasileiro. Então a gente vai estar trazendo vídeos aqui sobre ela, falando sobre ela, quem é Abby. A gente vai explicar pra vocês tudo direitinho, tá? A gente vai passar todos os detalhes pra vocês. Então, gente, foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado. E sejam muito bem-vindos ao Cantinho da Sillyvision. Valeu! Tchau!